Graça e paz de Cristo sejam em sua vida. Este é o nosso Meditando e Avançando, e eu sou o seu irmão Carlos Coutinho. E este, mais um assunto muito importante, ajustando a nossa fé, a nossa crença, e eu creio que vai ser muito bênção para você. O nosso tema é o seguinte: pela Bíblia, um pastor pode receber salário? E aí, hein? Será que a Bíblia fala alguma coisa a respeito? Será que o pastor está correto em receber sustento de uma denominação, de uma igreja? É isso que nós vamos ver agora. Mas antes é importante a gente saber que a nossa única regra de fé e prática vem da onde? Da palavra de Deus. Então nós queremos saber o que a Bíblia diz sobre este assunto. É interessante também entender o significado da palavra pastor. O que será que significa pastor? Bom, no seu significado literal, é aquela pessoa que apacenta ovelhas, no sentido animais. Lembra de Davi? Antes de ser rei, ele foi o quê? Ele foi um pastor de ovelhas. Mas a Bíblia não dá apenas esse significado, mas também usa no sentido espiritual, ou seja, aquele que está à frente de uma comunidade, de uma igreja, né? Aquela pessoa que está no trabalho, servindo, ensinando a palavra a uma igreja, dando suporte espiritual para as pessoas, levando essas pessoas a um relacionamento com Deus. Enfim, estamos falando aqui, o nosso assunto é do pastor de igreja. Algumas pessoas dizem assim: mas não existe pastor, existe ancião, presbítero, bispo, enfim. Bom, nós temos que deixar claro aqui, não somos nós que inventamos a palavra pastor. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus, em Jeremias 3,15, por exemplo, usa a palavra pastor, mas no sentido espiritual. Então nós temos que nos atentar para a palavra de Deus. E em Efésios também, capítulo 4, verso 11, é usada a palavra pastores no sentido espiritual. Então, o que nós vamos tratar aqui é a respeito do pastor no sentido pastor de igreja. É isso que nós vamos ver. É importante também a gente destacar aqui que nós vamos nos referir aos pastores de Cristo, aos pastores verdadeiros, não aos falsos pastores, ok? Não os que se dizem pastores. Estamos falando aqui, nós vamos falar aqui dos verdadeiros pastores chamados por Deus, ok? Então, agora nós vamos para a nossa pergunta. Pela Bíblia, um pastor pode receber salário? Olha só, agora vai a resposta. Se ele vive exclusivamente para a obra do Senhor, ou seja, ele deixou formas de sustento, deixou o seu trabalho para se dedicar em tempo integral, a resposta é claro que sim. Não só pode receber salário, mas pela Bíblia deve receber o seu salário. Vamos ver aqui quando Jesus enviou seus discípulos para anunciarem o Evangelho. E o que Jesus disse? Vamos ver a declaração de Jesus a respeito disso. Nós vamos ler Lucas capítulo 10, versos 1 e 2. Diz assim: depois disso designou o Senhor outros 70 ou 72 e os enviou adiante de si de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, antes de continuarmos aqui, olha só, então Jesus separa então 70 ou 72 discípulos e envia esses discípulos para proclamarem a boa notícia. Agora, como esses discípulos foram? Será que eles tinham disponibilidade? A resposta é claro que sim, eles tinham disponibilidade para ir. Então eles deixaram os seus trabalhos para atenderem à incumbência de Jesus. Agora nós vamos continuar o verso. E Jesus dizia-lhes: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Olha que declaração interessante de Jesus.
Jesus está se referindo àqueles que deixaram os seus trabalhos e atenderam ao seu chamado para irem e anunciarem a boa notícia. E Jesus os chama de quê? De trabalhadores. Porque, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que seara que Jesus está dizendo aqui? Que seara que Jesus se refere? Jesus está falando da seara no sentido mundo que está perdido e que precisa ouvir a boa notícia. E os que estão anunciando as boas notícias ainda são poucos, Jesus está dizendo. Então esses trabalhadores, e é isso que nós queremos agora meditar, Jesus chama de trabalhadores. Uma coisa interessante, não importa como as pessoas veem os pastores, o que importa é como Jesus os vê. E como Jesus os vê? Como trabalhadores. Ok? Amém? Então vamos continuar. Mas os trabalhadores são poucos. Aí Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha o que Jesus fala no verso 4. Não leveis bolsa, nem alforge, ou seja, saco de viagem, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus está dizendo, não levem nada. Talvez se alguém falasse assim, Jesus, posso levar esse dinheiro, posso levar essa reserva? Jesus diria, não levem nada. No verso 7, Jesus diz, ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Em outras palavras, Jesus disse, você atendeu a minha incumbência, você deixou para atender a minha incumbência, a minha ordem, a minha missão, você será sustentado. Eu garanto isso para você. Deu para entender aqui? Então a declaração de Jesus que nos chama a atenção é a respeito de digno é o trabalhador de seu salário. Agora, pense bem em algo aqui. Os discípulos deixaram tudo, deixaram os seus trabalhos para atenderem uma ordem de Jesus. Meu irmão, minha irmã, um pastor, ele é um representante de Jesus e tem a missão de ensinar o evangelho às pessoas. Ele é um trabalhador do reino de Deus. É assim que Jesus vê os pastores que ensinam a sua palavra. Alguém um dia disse assim, mas Paulo não recebia salário. Ele era um apóstolo, um pregador, ensinava e não recebia, porque ele disse que não queria ser pesado aos irmãos. Olha só, será que isso é uma verdade? Não, isso não é verdade. O que Paulo fez, nós vamos entender aqui, foi abrir mão de seu salário na igreja de Corinto. Mas Paulo recebeu sim salário de outras igrejas. Ele mesmo diz isso. Vamos ler então 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 7 a 9. Paulo está dizendo o seguinte para essa igreja de Corinto. Olha só o que ele diz. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Paulo está dizendo, será que eu fiz errado em anunciar o evangelho gratuitamente para vocês, sem receber salário de vocês? Será que eu fiz errado em me humilhar? Será que eu fiz errado? Aí ele continua, outras igrejas despojei eu para vos servir. Olha só que Paulo disse, outras igrejas despojei eu para vos servir. O que Paulo fez então? Ele recebia sustento, salário de outras igrejas, mas na igreja de Corinto ele achou por bem não receber. Olha só, vamos ler o verso novamente. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Ou seja, já cai por terra aqui essa argumentação. Paulo recebia sim salário, somente no caso da igreja de Corinto, que ele abriu mão desse direito. Era algo dele para com aquela igreja. Bom, outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, ou seja, presente com a igreja de Corinto, e tinha necessidade, em outras palavras, e tive necessidade, a ninguém fui pesado. O que ele quer dizer com isso? Eu estava entre vocês, igreja de Corinto, e tive necessidade, viu, entre vocês. Mas eu não quis falar nada para ninguém. Eu não pedi nada para ninguém. Aí o que aconteceu? Paulo continua
declarando: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Então é isso. Paulo, ele recebia sim salário, somente no caso da igreja de Corinto, que ele abriu mão desse direito. Olha só o que o mesmo Paulo escreve em 1 aos Coríntios, capítulo 9, versos 7 até o verso 11. Diz assim: quem jamais milita à sua própria custa? Ou seja, quem vai para a guerra à sua própria custa? Quem planta, ele está perguntando para essa igreja de Corinto, quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Em outras palavras, será que Deus está preocupado com bois? Ou não diz certamente por nós? Ou seja, ou ele não está preocupado com os pregadores, os ministros que dedicam o seu tempo para anunciar e ensinarem a palavra de Deus? Aí ele responde: certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Aí ele diz assim, ó: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou seja, as materiais? É mais ou menos assim: se nós estamos ensinando e semeando para vocês as coisas espirituais, que são importantíssimas, que são primordiais, será muito recolhermos de vocês as coisas materiais? Será muito receber de vocês sustento? Olha só que interessante. Então esta palavra, ela nos deixa claro que o ministro, que o pastor que trabalha de maneira séria, ele é digno sim de receber o seu salário. Para a gente já correr aqui para o fim, olha só que interessante, 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18. Olha o que o texto diz: os presbíteros, ou seja, os pastores, os bispos, enfim, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Opa! Não somos nós que estamos falando, mas a própria palavra de Deus que diz: aqueles que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, honorários, ou seja, salários. Então, meu irmão, minha irmã, a resposta é a seguinte: é bíblico sim um pastor que está em tempo integral no ministério receber salário. Está aí a resposta, em poucos minutos, para nós ajustarmos e entendermos melhor a respeito desse assunto. Você que está numa igreja e o seu pastor está trabalhando de maneira correta, séria, você tem que ter este líder com muita estima, porque isso agrada o Senhor e faz com que você mesmo receba muitas bênçãos através do servo de Deus. Eu vou ficando por aqui. Foi uma alegria mais uma vez estar meditando na palavra com você. A minha oração é que o Senhor revele para você a palavra dele e que você ande aquilo que Deus chamou você para viver. Que Deus te abençoe, que a sua família seja guardada, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus.